Olá, bom dia para você que está com a gente aqui no Agroband, em todos os cantos dessa imensa Bahia, tratando o agro como ele merece. Confira o que preparamos para o programa de hoje. Momento histórico para produtores de cacau do sul da Bahia. O preço do cacau atingiu este ano cerca de $11 mil por tonelada, o que representa um aumento de cerca de 200% com relação ao ano passado. Nova fábrica de fertilizante em Irecê deve gerar emprego e renda para toda a região. Além dos benefícios econômicos, com estimativa de 13 bilhões ao ano em tributos, o projeto promete impactos sociais importantes para a região. O encontro apresenta projetos para ampliação da produção e do uso de fibras naturais. E ainda, o início da colheita da safra de algodão no oeste do estado. O Agroband está no ar. A colheita do algodão está a pleno vapor. E neste momento, todo cuidado é pouco para garantir a qualidade da fibra e evitar perdas. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do país. O grande destaque por aqui é a região oeste, que produz 98% do algodão do estado. A safra atual foi desafiadora desde o início do plantio, principalmente devido aos fenômenos climáticos. Mas a colheita já começou e as expectativas são altas. A colheita iniciou agora na região sudeste, dia 1º de maio, aqui no oeste da Bahia, no dia 15 de maio. A expectativa é uma expectativa boa para o algodão, apesar que no início tivemos aquela irregularidade climática devido ao fenômeno El Niño, em que as precipitações foram bem abaixo da média, irregulares, a maior área de replantio dessa safra, mas no decorrer dos meses, janeiro, fevereiro e principalmente, eu diria, no mês de abril, as chuvas foram boas, garantindo então o fechamento da safra, e a nossa expectativa é manter aí as 312 arrobas de algodão para a Bahia, entregando aí as 662 mil toneladas de algodão em pluma. A quantidade está garantida. E a qualidade do algodão? Será que haverá interferência climática? A gente sabe que o clima interfere diretamente na qualidade, mas eu acredito que não, porque as chuvas em março e abril foram boas. E aliado a tudo isso, a escolha de novas variedades, os tratos culturais feitos pelos produtores, eu acredito que tenhamos uma boa qualidade aliado a uma boa safra, que isso é fundamental, tanto para nós quanto para o mercado. Fundamental também é o investimento em tecnologia e na adoção de boas práticas, que vão garantir cada vez mais maior quantidade e qualidade. Com essa evolução da agricultura, tanto as novas tecnologias quanto a inteligência artificial, IA, né, tem contribuído em todos os processos do modelo produtivo do algodão. E também o conhecimento tem sido cada vez melhor, o produtor mais busca por informação, e todo esse conjunto de resultado tem entregado essas produtividades que o algodão aqui do Brasil, o algodão aqui da Bahia tem obtido. A Bahia recebeu essa semana os principais atores ligados à cadeia produtiva do sisal e do algodão. O estado é um dos maiores produtores do país neste setor que está em plena expansão. Presentes nos mais variados tecidos, as fibras naturais alimentam a indústria têxtil na produção de roupas, tapetes, artesanatos e até curativos. A Bahia é um grande celeiro produtivo de fibras naturais de origem vegetal. Destaque nessa cadeia produtiva, o estado sediou um encontro mundial de fibras naturais, reunindo aqui em Salvador os principais países produtores e consumidores de fibras naturais. O encontro foi palco para a apresentação de estudos e projetos que pretendem ampliar a produção e o uso das fibras naturais para reduzir o consumo de fibras sintéticas e artificiais que têm origem química. Nós estamos fazendo algo inusitado. Nós estamos colocando países que são naturalmente concorrentes
que produzem, compram e vendem as fibras que nós temos no Brasil. E esses países estão dispostos a abrir seus segredos, suas tecnologias, compartilhando para acelerar mais o processo natural de desenvolvimento das regiões, que são regiões naturalmente difíceis, sem outras opções de produção, como é o caso da piaçava, como é o caso do sisal e como é o caso da fibra de coco e da juta na região do Amazonas e do Pará. Nós temos com essa possibilidade conhecer e discutir, por exemplo, mais de 1.300 patentes que a China tem com o sisal. O Brasil nós não passamos de 20, 30 ainda, mas vamos poder abrir esse segredo, essa caixinha preta e ter a possibilidade de fazer como a Tanzânia faz, energia elétrica a partir do suco do sisal que nós jogamos fora. Para além das discussões técnicas, o encontro foi vitrine para o segmento da moda exibir o diferencial das peças de algodão com sistema de rastreabilidade, que revela ao consumidor a origem e todo o caminho percorrido por ela, desde o plantio até o beneficiamento. A tecnologia é nova, então, mas o que a gente quer é que no futuro todas as peças, você aponta essa lanterninha, você vê o código, dali você coloca no aplicativo e aí diz tudo, de onde ela é, por quem ela é plantada, quem bordou, quem costurou, está tudo lá nesse código de rastreabilidade da nossa peça. Outro tipo de fibra natural largamente produzida na Bahia é o sisal. A planta, conhecida como ouro branco da região, cuja economia é majoritariamente baseada nela, é a aposta do futuro. Isso porque, atualmente, apenas 5% dela são aproveitados. E mesmo assim, a cultura garante boa rentabilidade. Já estão sendo desenvolvidas pesquisas para ampliar a margem de aproveitamento da planta, utilizando as partes que são descartadas. Com isso, o sisal baiano passa a agregar mais um mercado, o da construção civil. Nós trabalhamos com chapa de gesso com camadas internas de fibra sisal com produto anti-chama, com o intuito da gente poder produzir chapas que tenham um melhor desenvolvimento térmico frente a situações de incêndio. A gente consegue atingir resultados 30% melhores do que seria as chapas de gesso acartonado resistente ao fogo que são comercializadas hoje em dia no Brasil. Então a gente conseguiu atingir grandes resultados para levar para o mercado nacional. A produção anual de fibras naturais no Brasil gera cerca de 2 milhões de empregos em regiões menos desenvolvidas e sem alternativas econômicas. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão, ficando atrás apenas no Mato Grosso. Já em relação ao sisal, somos líder absoluto, responsável por 98% de toda a fibra produzida no país. Nós temos uma região que chama-se região do sisal, pela importância que essa cultura tem para a vida das pessoas, para a economia daqueles municípios, para a fixação das pessoas no campo, gerando emprego. Então nós precisamos discutir a questão do sisal de uma forma muito particular aqui para a nossa Bahia. Nós temos um vasto semiárido, 70% do estado é semiárido. Essa cultura tem esse apelo de ser uma cultura adaptável ao nosso clima, ao nosso solo, ao nosso índice pluviométrico. Ela pode e deve contribuir com o combate à aridez, com o combate à desertificação em algumas áreas. Ela deve contribuir efetivamente para a questão do carbono neutro. Então o sisal é uma planta belíssima e a nossa Bahia tem um potencial muito grande. Nós somos responsáveis por 98% da exportação do sisal do Brasil, mas nós precisamos, dentre outros desafios, pegar uma oportunidade como essa, de um evento como esse, para discutir a importância de trazermos a Embrapa fibras aqui para a Bahia. Ela fica no estado da Paraíba, mas a Bahia tem um grande potencial, com todo respeito à Paraíba, mas a Bahia precisa ter a presença da Embrapa aqui no nosso território para nos ajudar a fazer pesquisa, fazer ciência, fazer inovação e transformar as fibras naturais num grande agente de desenvolvimento do estado da Bahia, mas mais que isso, num grande agente de inclusão social por tudo que essa cultura representa para vários municípios aqui do nosso estado. E no próximo bloco, uma cidade do interior da Bahia vai ganhar uma nova unidade de mineração. É um projeto diferenciado.
Primeiro, porque nós vamos aplicar uma tecnologia que foi desenvolvida para o projeto. Uma nova unidade de mineração será implantada em Irecê, no centro-norte da Bahia. O foco é a extração da matéria-prima para a produção de fertilizantes. O empreendimento deve gerar cerca de 900 empregos diretos. Foi lançada na última semana a pedra fundamental da nova unidade de mineração da Galvani. A empresa 100% brasileira é uma das maiores produtoras de fertilizante à base de fosfato do país. Estiveram presentes o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, o presidente da Galvani, Marcelo Silvestre, o presidente da CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Henrique Carvalhal, além de outras autoridades. Em parceria com a CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, e o apoio da FINEP, financiadora de estudos e projetos, serão investidos cerca de 340 milhões de reais no novo empreendimento. Uma alegria muito grande para a gente, é uma mina da CBPM, né? E nós, na política que o governador Jerônimo Rodrigues quer adotar, exatamente de uma produção mineral que respeite o meio ambiente, que gere desenvolvimento social, antes do econômico, é desenvolvimento social, mas que a gente possa também atrair o processamento desses minerais na própria Bahia, para que a gente não seja apenas exportadores de commodities. Então, de forma verticalizada, nós vamos produzir na mina o fosfato, ele será concentrado numa unidade industrial aqui mesmo no município. O subproduto é também remineralizador do solo, tanto que hoje a gente assinou uma parceria para doar anualmente 10 mil toneladas de reminerador do solo para a agricultura familiar da região. Então, esse concentrado será levado para o município de Luiz Eduardo Magalhães, onde uma outra planta industrial irá produzir os fertilizantes. A Bahia se tornará independente da importação de fertilizantes. O Brasil, todos sabem, é um grande produtor agrícola, é um grande produtor agropecuário, mas é um país dependente da importação de fertilizantes. Então, nós iremos produzir não apenas para abastecer a Bahia, mas nós vamos produzir 25% do que o nordeste do Brasil precisa de fertilizantes. A construção da nova fábrica deve gerar 900 empregos diretos e indiretos, 600 durante a fase de construção e 300 durante a operação. A unidade deverá produzir anualmente 350 mil toneladas de concentrado fosfático, que terão como destino o complexo industrial de Luiz Eduardo Magalhães, já a partir de 2026. A empresa também produzirá 600 mil toneladas de calcário agrícola para o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O projeto terá impactos econômicos e sociais importantes para a região. Além dos benefícios econômicos, com estimativa de 13 milhões ao ano em tributos, o projeto promete impactos sociais importantes para a região. 85% hoje do fertilizante do Brasil é importado. Então a segurança alimentar com esse projeto de Irecê vai ficar mais fortificada. E o Matopiba hoje é um grande celeiro de alimentos para o mundo. Então esse projeto nosso aqui hoje vai fortalecer a agricultura no oeste da Bahia, na Bahia como um todo. E com a doação de 10 mil toneladas de pó calcário que nós vamos fazer por ano para a CBPM, também vamos potencializar a agricultura familiar da região. Toda a operação está conectada com o compromisso da empresa com a agenda ASG, ambiental, social e governança corporativa. Hoje a gente pôde ver uma das ações que a gente realiza aqui no município, que é o apoio à escola Nício Teixeira, né? Então a gente reforça, tem uma preocupação muito grande com a questão da educação, da saúde, né, do meio ambiente também. Então a gente tem diversas iniciativas, estamos trazendo também o Instituto Lina Galvani para cá, para a região, para que a gente possa fomentar ainda mais essa nossa frente social, que já é forte. Além disso, o processo de calcinação de fosfato não inclui barragens de rejeitos. É um projeto diferenciado.
Primeiro, porque nós vamos aplicar uma tecnologia que foi desenvolvida para o projeto e que é a segunda do mundo. Só tem uma outra tecnologia de calcinação de fosfato nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Então, a Irecê vai ser a segunda do mundo. E, em segundo lugar, porque também esse projeto não terá barragem de rejeito. E nós vamos aproveitar 100% dos resíduos da mineração. Então, vai entrar 100 de minério e vai sair 100 de produto. Um projeto desse, se fosse numa tecnologia de flotação, gastaria aproximadamente 5, 6 vezes mais água do que nós vamos gastar. Então, nós vamos ter um pequeno consumo de água, porque alguma coisa tem que gastar de água para hidratar o cálcio e o magnésio. Mas é uma quantidade o consumo de água vai ser bem pequeno, bem reduzido, graças a essa nova tecnologia. E o assunto agora são os incêndios florestais, um problema que vem crescendo no estado. As ações muitas vezes são criminosas e impactam no meio ambiente. Por isso, a ABAF, a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, tem desenvolvido o projeto e atuado fortemente na prevenção e no combate a esta prática. Os incêndios florestais impactam a fauna e a flora dos ecossistemas e liberam na atmosfera grandes quantidades de gases, que contribuem para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, com o aquecimento global. Mas os prejuízos não param por aí. Nós sabemos o tamanho do impacto que esses incêndios causam, tanto para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, para as nossas florestas, e também o impacto para a nossa saúde, o impacto para a economia do município, enfim, são diversos impactos que os incêndios florestais causam. Um estudo feito pelo Instituto Federal Baiano buscou investigar a variação de espaço e tempo das ocorrências de incêndios no estado da Bahia. A gente conseguiu, portanto, identificar quais são os municípios onde se tem um maior registro de queimadas e de incêndios florestais, ou seja, de focos de queima, e a gente conseguiu determinar também quais são os períodos mais críticos do ano. Na maior parte da Bahia, a gente conseguiu perceber que os meses seriam os meses de agosto, setembro e outubro. E com relação à variação espacial, a gente percebeu que principalmente a parte oeste da Bahia e a parte sul estão os municípios em que apresentaram a maior densidade de focos de queima, enquanto que as regiões nordeste e a região norte são as regiões com menor registro de queimadas. Todos esses dados que a gente coletou para esse estudo, eles foram obtidos a partir do satélite Aqua, que é um satélite da NASA que está em órbita no nosso planeta, e ele consegue identificar essas áreas que estão queimando, né? O estudo revela ainda que aproximadamente 75% da área territorial da Bahia está classificada dentro dos grupos alto, muito alto e extremo de risco de incidência de focos de queima. O que isso significa dizer? Que 75% do território da Bahia apresenta um potencial elevado de ocorrência de focos de queima, de registro de focos de queima. E nas últimas semanas, houve um aumento no número de incêndios na Bahia. De acordo com Luiz Bueno, coordenador de prevenção e combate a incêndios florestais da Suzano, esses incêndios são criminosos. Infelizmente, no nosso processo de investigação aqui dos incêndios, há fortes indícios que esses incêndios foram criminosos, ou seja, causados por ação humana proposital. Quase 100% dos incêndios florestais são provocados pela ação humana. No Brasil, cerca de 99% dos incêndios eles são originados a partir de ação humana, ou seja, a partir de fatores antrópicos. Digamos que a gente tem essa área aqui, por exemplo, essa área aqui em amarelo. Essa área representa o terreno de um fazendeiro. E esse fazendeiro ele vai empregar o fogo na sua área para limpar seu terreno. Digamos que tem muito mato lá crescendo, ele quer fazer essa limpeza para estimular o nascimento de gramíneas, para o gado se alimentar, ou então para plantar alguma coisa. Então ele vai fazer uma queimada. O que é queimada? Queimada é o uso do fogo de maneira controlada. Mas se esse pecuarista, se esse agricultor, ele não tomou os devidos cuidados, ele iniciou a queima aqui e chegou aqui, o fogo acabou invadindo a outra área,
acabou invadindo um terreno do vizinho, ou então uma área de conservação, ou então uma área conservada lá com qualquer tipo de vegetação, a gente já chama de incêndio florestal. Porque incêndio florestal é o fogo descontrolado. Em determinadas regiões do nosso estado, a gente já identificou que algumas pessoas colocam fogo para que, posteriormente, elas possam lotear um determinado terreno, né? Então, existem várias circunstâncias que a pessoa utiliza do fogo, né, equivocadamente, para obter os seus lucros, os seus objetivos, e acaba desenvolvendo um incêndio florestal. Só para você ter ideia, no Brasil, cerca de 70% dos gases do efeito estufa que são lançados aqui no Brasil, eles são diretamente relacionados com atividades de desmatamento e com atividades de queima e de incêndios florestais. Então, nós temos um problema muito sério, que é justamente essa associação, desmata e queima. Porque, por exemplo, na Amazônia, nós temos uma floresta tropical úmida, uma floresta tropical verde. Então, se a gente chegasse lá com fósforo, com isqueiro, tentasse originar um incêndio, a gente dificilmente conseguiria. Por quê? Porque é uma floresta verde, uma floresta úmida. Isso quando ela está conservada, tá? Mas à medida que vão sendo desmatadas áreas, vai se abrindo clareiras, a radiação solar ela consegue penetrar no interior da floresta, deixando assim um combustível, ou seja, as folhas, a serrapilheira, aquele material que está no solo, mais seco e mais propenso a queimar. Por exemplo, no cerrado, nas savanas africanas, são ecossistemas dependentes do fogo. Então, se a gente exclui totalmente o fogo, acontece um problema sério. Por quê? Porque as espécies lá elas estão adaptadas à ocorrência do fogo. Já quando a gente fala sobre ecossistemas sensíveis ao fogo, a história é totalmente diferente. Acontece um incêndio, mesmo que seja um incêndio de baixa intensidade, ele vai causar uma grande destruição. Por quê? Porque tanto as árvores quanto a fauna não estão adaptadas ao fogo. Então, um pequeno incêndio pode gerar uma grande destruição, levando à mortalidade de diversos espécimes, seja da fauna, seja da flora, podendo, em alguns casos, levar até algumas espécies endêmicas de baixa distribuição à extinção. O apoio de cada um no combate aos incêndios é fundamental. E aqui eu peço para vocês um grande apoio para que se você identificar alguém colocando incêndio de forma criminosa, que você denuncie. Aquelas ações preventivas básicas, né, que não jogar uma bituca de cigarro na beira de uma rodovia, não fazer queima de lixo em proximidade com florestas, onde a gente pode desencadear um grande incêndio. Conto com o apoio de vocês, vamos juntos aqui proteger as nossas florestas. A prevenção de incêndios florestais é uma ação que vai além de empresas, vai além de qualquer coisa. A gente está falando do nosso planeta. E no próximo bloco, os produtores de cacau rindo à toa. O preço da saca este ano é um dos melhores dos últimos tempos. O preço do cacau atingiu este ano cerca de 11 mil dólares por tonelada, o que representa um aumento de cerca de 200% com relação ao ano passado. O preço da saca de cacau deste ano surpreendeu até os produtores mais otimistas. Um conjunto de fatores possibilitou esta alta recorde. Uma reviravolta nos preços globais do cacau está colocando o Brasil, e especialmente o sul da Bahia, no centro das atenções. O preço do cacau atingiu este ano cerca de 11 mil dólares por tonelada, o que representa um aumento de cerca de 200% com relação ao ano passado, e ainda superou o recorde histórico de 1977. O cacau alcançou, nesse momento, um valor inesperado por conta da insolação na África. Então, nós temos hoje, vamos ter uns 2 anos aproximadamente, de preços bons. Porém, o nosso clima mudou muito. Foi inesperado também a condição climática e aí a gente está tendo bons preços, mas a produção muito baixa ainda. Falando um pouco das questões climáticas, a gente teve um El Niño muito forte, o que gerou bastante chuva naquela região. Isso atrapalhou tanto a floração, quando eu falo naquela região, na África, né? Principalmente Gana e Costa do Marfim. E isso atrapalhou a floração. E além de atrapalhar a floração,
também gerou alagamento em algumas regiões, atrapalhando até inclusive o escoamento de produção, mas principalmente houve uma queda muito grande na produção. E esse processo não começou agora, ele já vem se arrastando desde 2021, que o mercado já mostrava a tendência de uma falta de cacau. Esse aumento na demanda também tem pressionado a produção de cacau. Isso tem feito uma elevação dos preços. Nós temos que entender também que esses dois movimentos eles são paralelos, porque as pessoas estão consumindo mais cacau, elas estão consumindo produtos com maior concentração de cacau. Então, antigamente você comia um chocolate e você não percebia qual era a concentração. Hoje ninguém quer comer chocolate menos que 50% de concentração de cacau. E além disso, você tem procurado consumir produtos que tenham garantia de origem, que não sejam fruto do trabalho escravo, que não use trabalho infantil. Então as grandes marcas, elas têm buscado investir em um cacau que seja mais sustentável. Já no sul da Bahia, a região se destaca pela qualidade das amêndoas, o que a torna ainda mais relevante nesse cenário. É importante dizer que o produtor nesse momento deve fazer suas economias, já que os preços estão bons, para guardar algum valor, alguma quantia, para investir na propriedade e tirar a propriedade da condição caótica que se encontra. Porque ficou caótico? Por falta de recurso. Se a produção melhora um pouco, o preço melhora muito, mesmo que a produção não seja tão satisfatória, mas com a melhoria dos preços, você está tendo uma equivalência aí de 2 arrobas para uma ontem. Uma hoje é o preço de 2 ontem, entendeu? Então você está trabalhando 2 para 1. Então isso dá para fazer uma certa reserva. Então é preciso que o produtor entenda que essa é a hora de cuidar, mas também de reservar. Quem tem cacau tem muita liquidez. Então você que é pequeno produtor, invista no seu cacau, invista na sua roça, cuide da sua roça, vá para dentro ali, porque eu tenho certeza que isso vai te dar um retorno bem interessante. E se você puder, beneficie seu cacau. Aprenda a produzir nibs, aprenda a produzir chocolate, mel de cacau, porque eu tenho certeza que isso ainda vai incrementar a sua receita, vai ajudar nas suas despesas da fazenda e isso vai te ajudar bastante da sua roça. O Agroband de hoje fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais e assista o nosso conteúdo. Uma excelente semana para você e até o próximo domingo.